A visão não é somente o olho. Então o olho é o órgão que capta a imagem. Então nós temos o olho, que é o órgão que vai transformar luz em estímulo visual. Olá, meu nome é Abenor, eu sou médico oftalmologista no Hospital de Olhos de Cascavel, estou atuando aqui há quase 20 anos, sou retinólogo, portanto especialista em retina in vitro, te convido a se inscrever no nosso canal e nós vamos fazer diversos vídeos falando sobre a visão. O primeiro deles é como funciona a visão. A visão não é somente o olho, então o olho é o órgão que capta a imagem. Então nós temos o olho, que é o órgão que vai transformar luz em estímulo visual. E esse estímulo visual tem que ser transportado para o cérebro. Quem entende a imagem de verdade é o cérebro. Então o olho capta a imagem, quem entende a imagem é o cérebro. E entre eles tem o nervo, que faz a transmissão do que foi captado pelo olho para o que o cérebro pode entender. Então, se nós tivermos algum problema em qualquer uma dessas partes, seja no olho, seja no cérebro, seja no nervo óptico, eventualmente podemos ter alterações visuais. Então existem alguns casos onde o problema está só no olho, existem outros casos onde o problema está no nervo e alguns outros ainda onde o problema está no cérebro. Então se um dos três componentes ou mais de um dos três estiver afetado, a visão às vezes pode ficar prejudicada. Então a parte aqui da frente é a córnea. Imaginamos aqui então uma pessoa olhando para frente, aqui a córnea. Aqui dentro nós temos a íris, que é como se fosse a menina do olho, e aqui atrás a retina. A parte do olho que de fato enxerga a imagem é a retina. Então nós temos um objeto externo, a luz reflete pelo objeto, ou se ele soltar a luz, ele mesmo solta a luz, e a luz vai então penetrar para dentro do olho e vai atingir a retina aqui atrás. A retina é a parte que vai transformar esse estímulo luminoso em estímulo nervoso que o cérebro vai compreender. Vai fazer uma tradução, vai fazer uma transcrição do que está escrito da parte externa para aquilo que o cérebro consegue enxergar. Então a luz penetra aqui dentro, só que a luz, os objetos são grandes, ela se focaliza para que a gente consiga ver. Só que durante esse processo de focalização, aqui na frente nós temos um aparato que se assemelha a uma lente, e essa lente faz a inversão da imagem. Então a imagem chega aqui invertida, ela chega de cabeça para baixo. Mas na verdade, quando a gente está olhando alguém, nós estamos entendendo a imagem de cabeça para cima, mas no olho, de fato, ela está de cabeça para baixo. Só que nesse sistema de transcrição, o nosso cérebro entende que o que aqui está de cabeça para baixo, na verdade, da parte de fora, está de cabeça para cima. Então não há nenhuma confusão, inclusive se você mesmo virar de cabeça para baixo. Então, como exemplo do que eu expliquei agora há pouco, de que um problema em outro órgão que não o olho eventualmente pode afetar a visão, é o seguinte: imagine uma pessoa que tem uma alteração no córtex cerebral. Se eventualmente acontecer, digamos, uma hipertensão intracraniana, que é quando aumenta a pressão do crânio, se isso daí vier a danificar o olho, a imagem fica prejudicada. Por quê? O nervo está danificado, quando aumenta a pressão, ele fica inchado e não transmite a imagem. Quando o oftalmologista vai fazer um exame, a pessoa procurou porque está com uma baixa visão, muitas vezes ele consegue ver que o nervo está inchado. Então, às vezes, o diagnóstico de um problema cerebral é inicialmente diagnosticado pelo oftalmologista. Isso pode acontecer. E às vezes o contrário também. O oftalmologista faz um exame, vê que está tudo bem e pede para o neurologista fazer o exame em seguida porque ele não encontrou explicação que justifique aquela diminuição de acuidade visual no olho que está com o sintoma. Então agora eu vou explicar o desenvolvimento visual. Uma pessoa quando nasce não enxerga exatamente a mesma coisa que uma criança de maior idade. E não enxerga a mesma coisa que um adulto e não enxerga a mesma coisa que um idoso. Então, o sistema visual ele é diferente com o decorrer do tempo. Então uma criança quando nasce, por exemplo, ela enxerga apenas vultos. Normalmente, uma criança em fase de 1 mês, 2 meses, ela não identifica os pais pela visão. Ela identifica, principalmente a mãe, pela voz e pelo cheiro. O desenvolvimento visual começa desde o nascimento, mas vai se manifestar, já conseguir identificar um pouco melhor, com 3 meses de idade. Até 7 anos de idade, o desenvolvimento visual é muito intenso. Então, a visão, que no início é apenas vultos, vai melhorando, até que vai vendo cada vez mais detalhes, e até que, no final de 7 anos, já tem uma visão praticamente igual do adulto. Isso é importante por quê? Porque algumas patologias de infância devem ser tratadas durante a infância, e não depois da fase adulta, porque o desenvolvimento já passou. Depois que tem o desenvolvimento visual completo, a pessoa passa um período de grande estabilidade. Só que vai chegando ali perto de uns 40 anos, a maior parte das pessoas começa a ter um pouco de dificuldade visual para perto.
Então isso também é característica da idade. Aquela questão da visão cansada, a pessoa olha aqui para perto e começa a esticar um pouquinho mais, isso acontece para todas as pessoas. Algumas às vezes não notam isso porque tem uma alteração visual, que é a miopia, que ajuda um pouquinho para perto, mas atrapalha um pouquinho para longe. Mas como eu estava dizendo, a dificuldade para perto faz parte do ser humano, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter isso daí. Além disso, o olho, como qualquer outra parte do corpo, a gente não espera que uma pessoa que tenha, digamos, 60, 70 anos, tenha o mesmo vigor físico de uma pessoa que é mais jovem. Só que no olho, normalmente a gente quer que as pessoas enxerguem as mesmas coisas, mas isso não acontece. O olho ele vai perdendo capacidade visual com o tempo. Então, algumas patologias que são silenciosas, por exemplo, glaucoma, às vezes a pessoa não sente, mas começa a afetar o nervo óptico e causar danos leves na visão, que às vezes só são detectados durante o exame oftalmológico. Também, com o passar do tempo, a acuidade visual às vezes já não é mais 100%, por conta de catarata, por conta de degeneração macular relacionada à idade. Então existem diversas alterações que algumas vezes dão sintomas e em outras vezes são silenciosas. Então a pessoa precisa, é recomendável que faça uma avaliação oftalmológica de rotina. Então como é que nós podemos ajudar a nossa visão a se manter estável ao longo do tempo? É bastante claro que vitaminas A, C e E estão associadas a uma manutenção de uma visão mais estável ao longo do tempo, tanto em relação à catarata quanto em relação à degeneração macular relacionada à idade. Além disso, exercícios físicos também ajudam patologias a diminuir a chance de ter patologias como a própria degeneração macular relacionada à idade. Tem mais uma questão, que pessoas que têm parentes que têm alterações oftalmológicas, e esses têm uma maior indicação de fazer uma investigação para ver se tem uma patologia incipiente que vai talvez aparecer ao longo do tempo. Além desse tema do desenvolvimento da visão, abordaremos diversos outros temas. Será ótimo saber as suas dúvidas que você pode colocar aqui no canal para nós podermos discutir os temas e deixar um pouquinho mais claro. Então lembre-se de se inscrever no canal. Até mais!